Olá, eu sou o Cláudio Osti e a nossa conversa hoje é sobre o orçamento secreto, que foi debate em toda a campanha eleitoral, mas é um assunto um pouquinho anterior, inclusive, à campanha eleitoral. O famoso orçamento secreto do Congresso é um apelido que surgiu da ausência de identificação dos deputados e senadores que indicavam a aplicação desses recursos e foi considerado inconstitucional. Era um mecanismo usado pelo governo federal também para distribuir verba para os aliados fazerem o que quisessem. A maioria dos ministros do STF acompanhou o relatório da ministra Rosa Weber, que considerou o orçamento secreto ilegal. Os críticos argumentavam com muita razão que essas emendas estavam sendo usadas pelo executivo para cooptar votos. Mais do que isso, não havia qualquer transparência para mostrar para quem estava indo o recurso ou como estava sendo usado. Só para você ter uma ideia, os recursos previstos para 2023 estão em torno de 19 bilhões de reais, uma grana pretíssima. E é sobre esse tema que converso agora com o advogado Rodrigo Canayama, doutor em Direito do Estado pela Universidade Federal do Paraná e professor adjunto do Departamento de Direito Público da Universidade Federal do Estado do Paraná. Tudo bem, doutor? Olá, Cláudio, tudo bem? Eu vou te chamar de Rodrigo porque eu acho muita Claro, formalidade o doutor, tá? claro. Tem problema para Prefiro você? assim, prefiro assim. Tá ótimo. Uma pergunta, né? A votação no Supremo foi muito apertada. 6 contra 5. Isso significa, óbvio, que está longe de ser consenso. Por quê? Porque são visões diferentes das relações entre o poder judiciário, o poder legislativo e o poder executivo, né? Existe realmente uma discussão sobre o poder de o que nós chamamos de emendamento das leis orçamentárias, que não existem regras tão claras assim, embora a Constituição defina um rol muito extenso de normas, né? É possível retirar ali interpretações diversas. Então, a decisão do Supremo, ela, da forma como ela foi tomada, era até previsível, porque há ministros que entendem que essas emendas são absolutamente inconstitucionais e, portanto, não estão preocupados com a consequência política de suas decisões, simplesmente decidiram contrariamente a esse mecanismo, a essa ferramenta do Congresso Nacional, e outros que entendem que o Congresso tem sim uma liberdade maior para agir dentro do texto constitucional e que era preciso apenas alguns reparos para que essa forma de agir, esse modus operandi do Congresso Nacional fosse constitucionalmente defensável. Então são visões diferentes da relação interinstitucional entre os poderes. Afinal de contas, as emendas parlamentares existem há muito tempo já no nosso sistema orçamentário. Elas acabam virando moeda de troca, mas essa moeda de troca faz parte da relação entre os poderes, mas alguns ministros entendem que existem limites bem rígidos que não podem ser ultrapassados. Então, é por causa dessa diferença de visão que nós vemos o 6-5, mas é normal num processo democrático. Na formação na elaboração, né, do orçamento, o executivo ele apresenta a peça para o Congresso, mostrando para onde ele quer destinar os recursos, né, seja um valor X para educação, para infraestrutura, para máquina pública, etc. Né? E os parlamentares, eles apresentam lá suas emendas, né, cada um querendo pelo óbvio, né, beneficiar as suas bases. Né? E é uma ação política, e é tudo negociado. Neste caso, o Supremo foi chamado para decidir se podia ou não. Não há uma certa interferência do Supremo numa questão que é mais política na relação entre o governo e também o parlamento? Eu vejo que é papel do Supremo fazer esse controle, né, a fim de avaliar se realmente houve uma ultrapassagem dos limites pelo Congresso Nacional. Os limites que foram definidos na Constituição, né?
Então, esses 6-5 demonstram que há digamos, uma divisão no meio quanto a esse papel, primeiro, que o Supremo tem e que o Congresso tem. Né? Então, não me parece que o Supremo ultrapassou os limites, ele está dentro dos limites da sua decisão, declarando inconstitucional, dizendo o seguinte: olha, o que vocês fazem, né, o que vocês estão fazendo com relação às emendas, ultrapassa os limites que são permitidos pela Constituição. Como disse no início, né, a Constituição traz, sim, requisitos, ela traz limites, ela impõe ritos que devem ser observados na propositura das emendas à Constituição, e aí compete ao Supremo Tribunal Federal, quando provocado, né, definir se há ou não o extrapolamento desses limites, né, se realmente o Congresso Nacional obedeceu à Constituição ou não. E aí tem condições, sim, de avaliar. Né? Então, me parece que o Supremo não ultrapassou não, a sua competência, ele está dentro do que se espera do Supremo Tribunal Federal. Né? E eu vejo, Carlos, Cláudio, eu podia esperar qualquer uma das respostas que foram sugeridas no Supremo, né? Vamos dividir aqui na metade, né? Que sim e que não. Eu poderia esperar qualquer uma das duas que, se fundamentadas, elas podem ser defensáveis como de fato são. A partir dessa decisão do Supremo, o que acontece com o retroativo, né? Com essas emendas que já foram distribuídas? Esse dinheiro que ainda não teria, por exemplo, esse dinheiro que ainda não foi usado, ele retornaria ou vai continuar sendo usado para essas emendas, esse valor aí que já foi apresentado? Isso nós vamos ter que esperar a publicação do acórdão para ver como que vai vir o acórdão, né, do Supremo Tribunal Federal. Mas o que eu posso supor é que aconteça o seguinte, que seja com eficácia prospectiva, ou seja, para o futuro, né, a fim de somente proibir o que vai acontecer, não o que já aconteceu. Né? Então, aqueles recursos que já foram liberados ou que já têm uma sinalização para liberação, possivelmente eles serão cumpridos. Né? O restante não. O que virá para o futuro não será, então, liberado. Então, essa que é a possível consequência da decisão do Supremo. A partir de agora é que haverá essa limitação. Mesmo os valores que ainda não foram empenhados, que não foram distribuídos? Não, provavelmente os que não foram empenhados, provavelmente, né? Não sei no conteúdo da decisão, mas provavelmente os que não foram empenhados não poderão ser mais empenhados. Né? Que eu estou me referindo aos que foram empenhados e ainda não foram distribuídos, né? Que é possível que isso aconteça também. Então, é essa diferença que vai ter que ser definida a partir da decisão. E eu creio que o Supremo não adentrou a tantos detalhes. Né? Então, nós vamos ter um limbo jurídico pelos próximos meses. Né? Não vai saber como que vai poder atuar nesses recursos que foram empenhados, que estão aguardando. Será possível, por exemplo, que recursos empenhados, mas não ainda liberados, né, poderão ser utilizados? Né? É possível deixar em resto a pagar para o ano que vem? Essas questões vão ter que ser decididas mais adiante. Não se sabe quais serão as consequências. Né? E provavelmente também deve chover aí muitas ações aí para questionar esse limbo que você falou, né? Possível que venham pedidos de modulação mais adiante, por meio de embargos de declaração, né? Então, traduz aqui o que seriam essa modulação aí que você disse. Isso é tradição do Supremo. Em caso de definição das consequências da decisão, é comum que venham embargos de declaração, que seria um recurso, né, após a publicação do acórdão, ou seja, a publicação do julgamento, né? Tem a publicação do julgamento, Sim. Daí é possível recorrer. Aí, depois do recurso, o Supremo avalia se é o caso de modular ou não os efeitos. Modular os efeitos é definir as consequências da decisão. Se vale a partir de hoje, se vale para o passado, se vale a partir do ano que vem. Então, é possível que o Supremo seja provocado para se manifestar sobre esse ponto, para que não fiquem dúvidas, né, de como vai agir, até para dar segurança para o governo. É recomendável que você faça isso, né, que se recorra para que o Supremo apresente aí as balizas que deverão limitar a atuação do administrador público, até para dar segurança para o administrador. Né? Certo. O orçamento, então, neste formato, ele deixa de existir, né? Isso. Mas certamente virão outras ferramentas. Hein? Então, por exemplo, a gente já está sabendo que na Câmara Federal estão sendo discutidas mudanças, né? Nesse formato. Mas é aquela coisa, né? Passa-se um perfume, né?
põe uma roupa nova e fica mais ou menos tudo igual. Não pode voltar a ser questionado novamente isso no STF? No futuro sim, né? O Congresso sempre acaba arranjando uma outra solução. O grande problema, me parece, que do orçamento secreto, né? O orçamento secreto foi uma resposta para o engessamento que surge com as mudanças constitucionais no passado. Então, o presidente ele perdeu muita força no Congresso, por causa das alterações que ocorreram na Constituição desde 2015. E isso foi acontecendo de forma paulatina, desde 2015 até agora, enfraquecendo o poder do presidente da República, o que é muito ruim para o nosso formato, né, para o nosso modelo. É possível que se encontre uma solução para que se mantenha esse poder hoje, agora, do presidente das casas legislativas. Os presidentes das casas legislativas querem continuar com o poder, vão acabar arranjando alguma forma, né? E talvez o presidente tenha necessidade de um instrumento nesse sentido para poder também controlar o fluxo de liberação das emendas para obter o apoio dos parlamentares. É bem provável que venha acontecer alguma coisa assim. Então, na nossa democracia, com um partidarismo, né, tão proeminente, com muitos partidos disputando as eleições, o risco é de que aconteça de novo, para que haja aí uma possibilidade do executivo poder controlar o legislativo, pelo menos influenciar o legislativo. Isso não acontece. Hoje tem mais dificuldade do presidente. Por exemplo, falando sobre isso, né, dessas mudanças, o PL, por exemplo, que é o partido hoje do presidente Bolsonaro, ele elegeu 99, né, parlamentares, 99 deputados federais, mais aí uma baciada de senadores, né? E obviamente vai ficar com o maior pedaço. Os recursos que eles estão pretendendo devem ser distribuídos segundo proporção das bancadas, 80%. Essa é uma das propostas. E reserva de outros 20% para as mesas de ambas as casas, para o relator e o presidente da Comissão Mista do Orçamento. E áreas como saúde e assistência social devem receber ao menos 50% do valor das emendas do relator. E essas indicações devem conter o nome de um parlamentar, mesmo que os recursos sejam destinados para atender indicações de agentes públicos ou representantes da sociedade civil. Não é muito dinheiro, por exemplo, para um grupo de deputados que, nesse caso, no caso do próximo governo, seria a base da oposição. Como é que o governo vai fazer para controlar essa distribuição, por exemplo? Na verdade, isso não deixa de valer agora, né? Com a decisão do Supremo, essa regulação que eles fizeram do orçamento secreto não atendeu os anseios do Supremo. Então, ela não vale, né? Não sei como é que vão proceder, eles vão ter que encontrar uma outra solução. Mas o que eles vão... Primeiro, a sua primeira pergunta, né? É muito dinheiro? De fato, é muito dinheiro. Né? Vamos lá, 20 bilhões de reais hoje é dinheiro suficiente para realização de muitas obras públicas, inclusive pode sustentar aí as nossas universidades federais por um bom tempo, né? 20 bilhões de reais. Então, temos que considerar isso. Primeira coisa, de fato, é muito dinheiro. Agora, segundo, né, como que eles vão resolver a forma de aplicação, se haverá um novo mecanismo a partir do que o Supremo julgou, é possível que surja um mecanismo e vão ter que decidir regras de como utilizar. O que é o ideal? O ideal é que sempre haja transparência, né? E não só transparência, ou seja, que saibamos quem apresentou, quem ordenou a despesa, etc. Mas não só isso. É importante também que a liberação dos recursos e o uso dos recursos esteja relacionado com o planejamento do governo. É preciso manter uma linha de planejamento e seja seguida também por essas emendas. As emendas não podem ser jogadas simplesmente pela vontade do parlamentar. Ela tem que seguir uma lógica que é o planejamento estatal. Né? Então, quando o governo aprova o plano plurianual, aquele é o plano estatal. Aqui é um plano de governo, são 4 anos. O plano plurianual, ele define os 4 anos de governo. Então, portanto, a liberação das emendas deve seguir também a linha do PPA. É preciso manter essa lógica, porque senão vão ser usadas para finalidades absolutamente inócuas e que não tem nada a ver com o que está no projeto do governo. E também abrindo brecha, né, para muita corrupção. Por exemplo, houve investigação e há denúncias de que teve cidades, por exemplo, que o recurso enviado
foi usado, teoricamente, para tirar o dente de todas as pessoas da cidade, e casos assim grotescos. Que mecanismos poderiam ser criados para barrar esse tipo de situação? Bom, como disse, transparência é fundamental, né, para que eu saiba, eu possa saber, né, quem liberou, quem apresentou a proposta de despesa, a emenda, e no destino do dinheiro, quem que vai aplicar o recurso e de que forma está aplicando. Porque desvios vão acontecer, é óbvio que isso vai acontecer, mas é preciso sempre ficar acompanhando por meio de base de dados, né, pública, para que eu possa ver para onde está indo o dinheiro. Eu tenho que saber na internet, em tempo real, como que o dinheiro está sendo usado. Então, é fundamental que se faça o acompanhamento permanente dessas despesas, aí, com prestação de contas, porque a dúvida ficou, né, a situação é tão peculiar que no início, quando surgiu o orçamento secreto, não sabia nem como e para quem deveriam ser prestadas as contas, né? Também é como a emenda 105 da Constituição, que criou aquela transferência especial, que foi citada pelo ministro Gilmar Mendes hoje, no voto dele. É a mesma coisa, né? Não se sabe nem como e para quem prestar contas. Então, essas situações têm que ser definidas para o ano que vem para evitar maiores desvios e um uso inadequado do dinheiro. Infelizmente, nos últimos anos, o dinheiro foi muito mal usado, muito mal usado. E, em última instância, não seria o Tribunal de Contas da União que teria que ter esse controle do gasto ou não? Depende, né? Depende. Pode ser o Tribunal de Contas dos Estados também. Ou, né, ou legislativo, dependendo do tipo da transferência, é o Tribunal de Contas do Estado, ou na verdade, o Tribunal de Contas do Estado, em alguns casos, pode julgar, em outros casos, pode apenas emitir um parecer de quem julga é o legislativo, né? Vai depender de quem é o responsável pela despesa. E às vezes pode ser o Tribunal de Contas da União, né? Nós não sabemos. Então, é preciso definir bem, deixar bem claro quem que deve controlar o uso do dinheiro público, né? E de que forma que deve ser prestadas as contas. É fundamental. Outra coisa, você mesmo comentou, acabou de passar uma moto aqui, viu? Houve não usurpação, mas o Congresso passou a ter mais poder sobre o orçamento nos últimos anos, né? E isso, obviamente, ela acaba atrapalhando o planejamento do próprio governo federal, do executivo, que deveria ter mais controle sobre isso. Na sua experiência, você acha que esse novo governo teria condições de reduzir isso, de reduzir esse poder que hoje está na mão dos deputados e senadores? Acho muito difícil. Acho muito difícil, né? Porque não há uma disposição para isso. Há uma participação muito grande do chamado centrão, né? Que acaba definindo o destino do Congresso. Então, nesse momento, eu acredito que é muito difícil que haja uma mudança do quadro, né? Ou seja, mesmo o governo recém-eleito, com uma bancada boa, né, considerável, mas ele se torna refém de alguns partidos que acabam determinando a conduta do governo para os próximos anos, né? Então, é preciso no futuro que haja, né, uma concertação nacional a fim de transformar o orçamento público, reformar a administração pública e também a política, no sentido de dar mais segurança e previsibilidade para o governo. É isso que hoje nós não temos. Qual que é o maior medo hoje? Que no direito administrativo existem alguns livros e artigos que falam do direito administrativo do medo, né? Mas nós temos o direito financeiro do medo também, que é o medo do gestor público em praticar algumas ações em razão de uma eventual responsabilização, que pode ser normalmente um impeachment, né? Que nós conhecemos bem. Então, hoje o presidente, quando eleito, ele já está com a faca no pescoço, preparado para sofrer um processo de impeachment, porque qualquer deslize, ele está na mão do Congresso Nacional. Isso é muito ruim, por um lado, porque ele cria uma situação permanente de instabilidade, né? E aí não consegue aprovar projetos, não consegue apresentar mudanças, né? Então, esse é o grande risco hoje do presidente da República, de sofrer um impeachment, né, por causa de uma discordância com o Congresso Nacional. Isso também tem que ser reformado. Tanto que agora o ministro Lewandowski levou ao Congresso Nacional
um projeto que revê a lei do impeachment, né? Porque hoje, praticamente, quem decide é o presidente da Câmara, decide se aceita ou não o processo, né? E aí o presidente fica na mão do presidente da Câmara. Se o presidente da Câmara não for com a cara dele, haverá um processo de impeachment. E aí a gente também tem uma questão que eu acho que é extremamente grave, que o julgamento ele é político, né? E muitas vezes, como aconteceu recente, por exemplo, agora a ex-presidente Dilma foi inocentada, mas e daí? Né? Já perdeu o mandato. Então, por exemplo, não haveria, sei lá, uma forma de que o impeachment não tivesse tanto potencial político e sim mais provas concretas de um deslize, por exemplo? Não, o processo de impeachment é político por natureza, né? Sim. Ele não precisa ter provas como no processo criminal. Ele tem uma outra conotação. Ele funciona diferente. O processo é diferente, embora tenha sentença, seja presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, mas ele é um processo político, tanto que a lei que prevê os crimes de responsabilidade traz crimes que são bastante amplos, né? Que elas não são como tipos penais. Então, quando o presidente Dilma sofreu o impeachment, foi uma interpretação do Congresso que acabou levando ao impeachment, mas é um processo político. Ela perdeu o apoio do Congresso. E isso quase aconteceu com o presidente Temer, também quase aconteceu com o presidente Bolsonaro e vai continuar também acontecendo com os outros presidentes. Então, a gente vai ter que rever esse processo, porque a instabilidade realmente traz problemas para o Brasil. Não é bom, não é bom. Nós precisamos de uma estabilidade. O presidente começa e vai até o final. Muito eventualmente perde o mandato, né? Como o caso do Collor, mesmo da Dilma, né? Que ambos tiveram problemas com o Congresso, né? Uma perda de apoio popular e depois uma perda de apoio no Congresso, né? Então, é esse cálculo que o congressista faz. Ele vai avaliando, né, se os atos dele trazem um benefício. Então, obviamente, quando a presidente Dilma estava derretendo, né, nas pesquisas de opinião, aí, com certeza, o Congresso começa a agir, né? Então, é importante rever esse sistema. Ele tem que ser um pouco mais estável do que porque todo mandato, se nós enfrentarmos um impeachment, normalmente nós vamos ter uma instabilidade ruim, né, para o país. Sim, sim. E para a gente encerrar, voltando a essa decisão do STF, traz muito impacto, por exemplo, para o Paraná? Vai trazer impacto local, né, para algumas localidades que receberiam recursos. Mas eu não creio que nós teríamos um impacto significativo no âmbito de políticas públicas macro, né? Mas mais para algumas compras pontuais, talvez alguns benefícios eleitorais que ocorrerão daqui a alguns anos por causa das eleições para prefeito, mas não creio que nós tenhamos aí um efeito para a população que seja visível, né? Não vai trazer um problema. Mas, obviamente, eles vão passar a usar outros instrumentos que já existiam antes, aí dentro do que está na Constituição, né? Muitos instrumentos vão ser utilizados. Então, nós precisamos rever muitas coisas, muitas normas vão ter que ser revistas nesse mandato do presidente Lula, né? Nós precisamos de um trabalho firme lá no Congresso que faça algumas alterações que são necessárias no sistema orçamentário brasileiro. Doutor Rodrigo, muito obrigado pela essa entrevista, foi bem esclarecedora, e vamos esperar que se houver alguma modificação para que esse orçamento secreto não seja tão secreto assim daqui para frente, mas que as regras sejam mais claras e que se fechem esses canais de corrupção que tanto a gente tem visto aí nesses últimos anos. Exatamente. Vamos esperar aí. Agora, eu espero duas coisas, na verdade. A revisão do orçamento, está tudo relacionado, né? Revisão Sim. do orçamento e uma pacificação social. É que nós estamos precisando nesse momento. Muito obrigado. Até a próxima, então, doutor. Até mais, Cláudio. Obrigado.